Parte 4. Das eleições. Título 1. Do Sistema Eleitoral. Artigo 82. O sufrágio é universal e direto, o voto, obrigatório e secreto. Artigo 83. Na eleição direta para o Senado Federal, para prefeito e vice-prefeito, adotar-se-á o princípio majoritário. Artigo 84. A eleição para a Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais, obedecerá ao princípio da representação proporcional na forma desta lei. Artigo 85. A eleição para deputados federais, senadores e suplentes, presidente e vice-presidente da República, governadores, vice-governadores e deputados estaduais far-se-á, simultaneamente, em todo o país. Artigo 86. Nas eleições presidenciais, a circunscrição será o país, nas eleições federais e estaduais, o Estado, e, nas municipais, o respectivo município. Capítulo 1. Do registro dos candidatos. Artigo 87. Somente podem concorrer às eleições candidatos registrados por partidos. Parágrafo único. Nenhum registro será admitido fora do período de 6 meses antes da eleição. Artigo 88. Não é permitido registro de candidato embora para cargos diferentes, por mais de uma circunscrição ou para mais de um cargo na mesma circunscrição. Parágrafo único. Nas eleições realizadas pelo sistema proporcional, o candidato deverá ser filiado ao partido, na circunscrição em que concorrer, pelo tempo que for fixado nos respectivos estatutos. Artigo 89. Serão registrados. Inciso 1. No Tribunal Superior Eleitoral os candidatos a presidente e vice-presidente da República. Inciso 2. Nos tribunais regionais eleitorais os candidatos a senador, deputado federal, governador e vice-governador e deputado estadual. Inciso 3. Nos juízos eleitorais os candidatos a vereador, prefeito e vice-prefeito e juiz de paz. Artigo 90. Somente poderão inscrever candidatos os partidos que possuam diretório devidamente registrado na circunscrição em que se realizar a eleição. Artigo 91. O registro de candidatos a presidente e vice-presidente, governador e vice-governador, ou prefeito e vice-prefeito, far-se-á sempre em chapa única e indivisível, ainda que resulte a indicação de aliança de partidos. Parágrafo 1º. O registro de candidatos a senador far-se-á com o do suplente partidário. Parágrafo 2º. Nos territórios far-se-á o registro do candidato a deputado com o do suplente. Parágrafo 3º. É facultado aos partidos políticos celebrar coligações no registro de candidatos às eleições majoritárias. Artigo 92. Revogado pelo artigo 107 da Lei nº 9.504/1997. Artigo 93. O prazo de entrada em cartório ou na secretaria do tribunal, conforme o caso, de requerimento de registro de candidato a cargo eletivo terminará, improrrogavelmente, às 19 horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem as eleições. Parágrafo 1º. Até 20 dias antes da data das eleições, todos os requerimentos, inclusive os que tiverem sido impugnados, devem estar julgados pelas instâncias ordinárias, e publicadas as decisões a eles relativas. Parágrafo 2º. As convenções partidárias para a escolha dos candidatos serão realizadas, no máximo, até 5 de agosto do ano em que se realizarem as eleições. Parágrafo 3º. Nesse caso, se se tratar de eleição municipal, o juiz eleitoral deverá apresentar a sentença no prazo de 2 dias, podendo o recorrente, nos 2 dias seguintes, aditar as razões do recurso, no caso de registro feito perante o tribunal. Se o relator não apresentar o acórdão no prazo de 2 dias, será designado outro relator, na ordem da votação, o qual deverá lavrar o acórdão no prazo de 3 dias, podendo o recorrente, nesse mesmo prazo, aditar as suas razões. Artigo 94. O registro pode ser promovido por delegado de partido, autorizado em documento autêntico, inclusive telegrama de quem responda pela direção partidária e sempre com assinatura reconhecida por tabelião. Parágrafo 1º. O requerimento de registro deverá ser instruído. Inciso 1. Com a cópia autêntica da ata da convenção que houver feito a escolha do candidato, a qual deverá ser conferida com o original na secretaria do tribunal ou no cartório eleitoral. Inciso 2. Com autorização do candidato, em documento com a assinatura reconhecida por tabelião.
Inciso 3, com certidão fornecida pelo cartório eleitoral da zona de inscrição, em que conste que o registrando é eleitor. Inciso 4, com prova de filiação partidária, salvo para os candidatos a presidente e vice-presidente, senador e respectivo suplente, governador e vice-governador, prefeito e vice-prefeito. Inciso 5, com folha corrida fornecida pelos cartórios competentes, para que se verifique se o candidato está no gozo dos direitos políticos, artigos 132, inciso 3, e 135 da Constituição Federal. Inciso 6, com declaração de bens, de que constem a origem e as mutações patrimoniais. Parágrafo 2º. A autorização do candidato pode ser dirigida diretamente ao órgão ou juiz competente para o registro. Artigo 95. O candidato poderá ser registrado sem o prenome, ou com o nome abreviado, desde que a supressão não estabeleça dúvidas quanto à sua identidade. Artigo 96. Será negado o registro a candidato que, pública ou ostensivamente, faça parte, ou seja adepto de partido político cujo registro tenha sido cassado com fundamento no artigo 141, parágrafo 13, da Constituição Federal. Artigo 97. Protocolado o requerimento de registro, o presidente do tribunal ou o juiz eleitoral, no caso de eleição municipal ou distrital, fará publicar imediatamente edital para a ciência dos interessados. Parágrafo 1º. O edital será publicado na imprensa oficial, nas capitais, e afixado em cartório, no local de costume, nas demais zonas. Parágrafo 2º. Do pedido de registro caberá, no prazo de 2 dias, a contar da publicação ou afixação do edital, impugnação articulada por parte de candidato ou de partido político. Parágrafo 3º. Poderá, também, qualquer eleitor, com fundamento em inelegibilidade ou incompatibilidade do candidato ou na incidência deste no artigo 96, impugnar o pedido de registro, dentro do mesmo prazo, oferecendo prova do alegado. Parágrafo 4º. Havendo impugnação, o partido requerente do registro terá vista dos autos, por 2 dias, para falar sobre a mesma, feita a respectiva intimação na forma do parágrafo 1º. Artigo 98. Os militares alistáveis são elegíveis, atendidas as seguintes condições. Inciso 1. O militar que tiver menos de 5 anos de serviço, será, ao se candidatar a cargo eletivo, excluído do serviço ativo. Inciso 2. O militar em atividade com 5 ou mais anos de serviço, ao se candidatar a cargo eletivo, será afastado, temporariamente, do serviço ativo, como agregado, para tratar de interesse particular. Inciso 3. O militar não excluído e que vier a ser eleito, será, no ato da diplomação, transferido para a reserva ou reformado, Emenda Constitucional número 9, artigo 3º. Parágrafo único. O juiz ou tribunal que deferir o registro de militar candidato a cargo eletivo, comunicará imediatamente a decisão à autoridade a que o mesmo estiver subordinado, cabendo igual obrigação ao partido, quando lançar a candidatura. Artigo 99. Nas eleições majoritárias poderá qualquer partido registrar na mesma circunscrição candidato já por outro registrado, desde que o outro partido e o candidato o consintam por escrito até 10 dias antes da eleição, observadas as formalidades do artigo 94. Parágrafo único. A falta de consentimento expresso acarretará a anulação do registro promovido, podendo o partido prejudicado requerê-lo ou recorrer da resolução que ordenar o registro. Artigo 100. Nas eleições realizadas pelo sistema proporcional, o Tribunal Superior Eleitoral, até 6 meses antes do pleito, reservará para cada partido, por sorteio, em sessão realizada com a presença dos delegados de partido, uma série de números a partir de 100. Parágrafo 1º. A sessão a que se refere o caput deste artigo será anunciada aos partidos com antecedência mínima de 5 dias. Parágrafo 2º. As convenções partidárias para escolha dos candidatos sortearão, por sua vez, em cada estado e município, os números que devam corresponder a cada candidato. Parágrafo 3º. Nas eleições para deputado federal, se o número de partidos não for superior a 9, a cada um corresponderá obrigatoriamente uma centena, devendo a numeração dos candidatos ser sorteada a partir da unidade, para que ao primeiro candidato do primeiro partido corresponda o número 101, ao do segundo partido, 201, e assim sucessivamente. Parágrafo 4º. Concorrendo 10 ou mais partidos, a cada um corresponderá uma centena a partir de 1.101,
de maneira que a todos os candidatos sejam atribuídos sempre 4 algarismos, suprimindo-se a numeração correspondente à série 2001 a 2100, para reiniciá-la em 2101, a partir do 10º partido. Parágrafo 5º. Na mesma sessão, o Tribunal Superior Eleitoral sorteará as séries correspondentes aos deputados estaduais e vereadores, observando, no que couber, as normas constantes dos parágrafos anteriores, e de maneira que a todos os candidatos sejam atribuídos sempre números de 4 algarismos. Artigo 101. Pode qualquer candidato requerer, em petição com firma reconhecida, o cancelamento do registro do seu nome. Parágrafo 1º. Desse fato, o presidente do tribunal ou o juiz, conforme o caso, dará ciência imediata ao partido que tenha feito a inscrição, ao qual ficará ressalvado o direito de substituir por outro nome cancelado, observadas todas as formalidades exigidas para o registro e desde que o novo pedido seja apresentado até 60 dias antes do pleito. Parágrafo 2º. Nas eleições majoritárias, se o candidato vier a falecer ou renunciar dentro do período de 60 dias mencionados no parágrafo anterior, o partido poderá substituí-lo. Se o registro do novo candidato estiver deferido até 30 dias antes do pleito, serão confeccionadas novas cédulas, caso contrário serão utilizadas as já impressas, computando-se para o novo candidato os votos dados ao anteriormente registrado. Parágrafo 3º. Considerar-se-á nulo o voto dado ao candidato que haja pedido o cancelamento de sua inscrição, salvo na hipótese prevista no parágrafo anterior, in fine. Parágrafo 4º. Nas eleições proporcionais, ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, ao substituto será atribuído o número anteriormente dado ao candidato cujo registro foi cancelado. Parágrafo 5º. Em caso de morte, renúncia, inelegibilidade e preenchimento de vagas existentes nas respectivas chapas, tanto em eleições proporcionais quanto majoritárias, as substituições e indicações se processarão pelas comissões executivas. Artigo 102. Os registros efetuados pelo Tribunal Superior serão imediatamente comunicados aos tribunais regionais e por estes aos juízes eleitorais. Parágrafo único. Os tribunais regionais comunicarão também ao Tribunal Superior os registros efetuados por eles e pelos juízes eleitorais.